NEP Aula 2. O olho humano como instrumento de inspeção. Olá e bem-vindo à segunda aula do nosso curso de inspeção visual. Na aula anterior, nós aprendemos o que é a inspeção visual, onde ela é utilizada e por que ela continua sendo o método de ensaio não destrutivo mais utilizado na indústria. Hoje vamos falar sobre o instrumento mais importante de todo o processo de inspeção. Não é uma câmera, não é um boroscópio, não é um medidor de solda, não é um computador, é o olho humano. E isso pode parecer óbvio, mas existe um detalhe importante. Em ultrassom, o instrumento é calibrado. Em radiografia, o equipamento é calibrado. Em partículas magnéticas, os equipamentos são verificados periodicamente. Mas na inspeção visual, o principal instrumento é uma pessoa. E pessoas possuem limitações. É por isso que inspetores passam por exames de visão periódicos. Não porque alguém quer criar burocracia, mas porque a qualidade da inspeção depende diretamente da capacidade do inspetor de enxergar aquilo que está acontecendo. Vamos começar com uma pergunta simples. Por que duas pessoas podem olhar exatamente para a mesma solda e chegar a conclusões diferentes? Isso acontece porque enxergar não é apenas uma função dos olhos, é também uma função do cérebro. Os olhos capturam informações. O cérebro interpreta essas informações. E a interpretação pode variar de uma pessoa para outra. Um inspetor experiente pode identificar rapidamente uma possível mordedura, uma sobreposição ou uma porosidade superficial. Um iniciante pode olhar para a mesma região e não perceber mal. A diferença não está apenas nos olhos, está na experiência. Quando falamos de inspeção visual, existem três fatores principais. Primeiro, a capacidade de enxergar. Segundo, a iluminação. Terceiro, o treinamento. Se qualquer um desses fatores falhar, a qualidade da inspeção diminui. É por isso que as normas normalmente exigem testes periódicos de visão para inspetores. O inspetor precisa ser capaz de ler caracteres pequenos e identificar detalhes finos a curta distância. Na prática, ele precisa enxergar pequenos defeitos que muitas vezes medem apenas alguns décimos de milímetro. Agora vamos falar sobre algo que raramente recebe atenção suficiente: a fadiga visual. Imagine um inspetor trabalhando 10 horas por dia. Soldas, tubulações, estruturas, válvulas, equipamentos. Depois de várias horas, os olhos começam a ficar cansados. A capacidade de perceber detalhes diminui. O cérebro passa a ignorar pequenas irregularidades. O inspetor acredita que continua observando com a mesma eficiência, mas muitas vezes não está. Por isso, profissionais experientes costumam fazer pausas periódicas. Eles sabem que um inspetor cansado pode perder informações importantes. Outro fator importante é a distância. Muitas pessoas acreditam que enxergar melhor significa simplesmente chegar mais perto. Nem sempre. Existe uma distância ideal para observação. Muito longe, você perde detalhes. Muito perto, e seu campo de visão diminui. Você passa a observar pequenos pontos e perde a visão geral da junta ou do componente. Um bom inspetor alterna constantemente entre visão geral e observação detalhada. Primeiro, ele observa o conjunto. Depois, investiga áreas específicas. Existe também a questão do ângulo de observação. Imagine uma pequena trinca superficial. Dependendo do ângulo da luz e da posição do observador, ela pode ser claramente visível. Mude alguns centímetros de posição e a mesma trinca praticamente desaparece. É por isso que inspetores frequentemente mudam de posição durante a inspeção. Eles observam a mesma área de diferentes ângulos. O objetivo é aumentar as chances de identificar descontinuidades superficiais. Agora vamos falar sobre percepção de cor. Nem todas as pessoas percebem as cores da mesma maneira. Algumas possuem dificuldades para distinguir determinadas tonalidades. Isso pode ser importante em várias situações industriais. Indicações de líquido penetrante, marcas de inspeção, tintas de identificação, oxidação superficial, zonas pelo calor. Mudanças de coloração podem fornecer informações valiosas para o inspetor, mas somente se ele conseguir percebê-las adequadamente. Uma característica interessante do olho humano é sua capacidade de detectar padrões. Depois de algum tempo na profissão, inspetores experientes começam a reconhecer situações familiares quase instantaneamente. Eles observam uma solda e algo parece estranho. Talvez ainda não saibam exatamente o motivo, mas percebem que existe alguma coisa fora do padrão. Muitas vezes, essa sensação leva a uma investigação mais detalhada e frequentemente revela um problema real. Isso não é mágica,
O cérebro aprendeu a reconhecer padrões após milhares de horas de observação. Por outro lado, essa mesma capacidade pode criar problemas. Quando realizamos a mesma atividade repetidamente, nosso cérebro tende a preencher informações automaticamente. Ele passa a enxergar aquilo que espera encontrar, e não necessariamente aquilo que realmente. Esse fenômeno pode levar inspetores a ignorarem defeitos óbvios. Por isso, muitos procedimentos exigem inspeções sistemáticas. O inspetor segue uma sequência definida, área por área, item por item, sem confiar apenas na memória ou na intuição. Também é importante entender que os olhos possuem limites físicos. Existem defeitos tão pequenos que simplesmente não podem ser identificados sem auxílio. Nesses casos entram em cena lupas, espelhos, boroscópios, fiberscópios, câmeras, equipamentos de vídeo. Essas ferramentas não substituem o inspetor. Elas apenas ampliam a capacidade de observação. O julgamento continua sendo responsabilidade do ser humano. Talvez a lição mais importante desta aula seja a seguinte: o olho humano é uma ferramenta extraordinária, mas não é perfeita. Ele pode ser influenciado pela iluminação, pela distância, pelo ângulo, pela fadiga, pela experiência, e até mesmo pelo estado físico do inspetor naquele dia. Por isso, os melhores inspetores desenvolvem hábitos que reduzem esses riscos. Eles trabalham de forma sistemática, mantêm boas condições de iluminação, utilizam ferramentas auxiliares quando necessário e nunca assumem que viram tudo na primeira observação. Antes de encerrarmos, vamos resumir os principais pontos desta aula. Na inspeção visual, o principal instrumento é o olho humano. A qualidade da inspeção depende da visão, da iluminação e do treinamento. Fadiga visual pode reduzir a capacidade de detectar defeitos. Distância e ângulo de observação influenciam diretamente os resultados. Experiência ajuda a reconhecer padrões, mas também pode criar vieses. Ferramentas auxiliares ampliam a capacidade de observação, mas não substituem o julgamento do inspetor. E, acima de tudo, bons inspetores entendem as limitações dos seus próprios olhos. Na próxima aula, um dos fatores mais importantes para qualquer inspeção visual: a iluminação. Porque mesmo o melhor inspetor do mundo não consegue encontrar aquilo que não consegue enxergar. Até a próxima!